Como você mede a inflação? Se eu medir a inflação em relação a algo que posso fabricar gratuitamente, a inflação não parece tão alta. Se eu medir a inflação contra uma régua que é fixa e termodinamicamente sólida, então você verá a verdadeira medida da inflação. Se o S&P 500 é um exemplo disso, isso é Miami Beach. Miami Beach tem 96 quarteirões. Havia esse tanto de praia há 100 anos. Nenhuma quantidade de tecnologia de semicondutores ou fábricas cria mais praia. O dólar caiu 99,8% em relação à praia em 100 anos. É assim que você começa a ver o que realmente está acontecendo com a moeda mais forte do mundo. Agora, eu tenho mais notícias para você. Não estamos nos Estados Unidos, estamos em outro país. As moedas estrangeiras estão entrando em colapso em relação ao dólar. Este é o peso argentino em relação ao dólar. Em 20 anos, o peso passou de 1 para 500. O peso perdeu 99,8% do seu valor em relação ao dólar, ao mesmo tempo em que o dólar perdeu 75% do seu valor em relação ao índice S&P 500. Deixe-me fazer as contas. Você está perdendo 99% de sua riqueza ao longo de horizontes de tempo longo. Se você não agir agora, é a mensagem do fundador da MicroStrategy, Michael Saylor. Em talvez a palestra mais convincente de todos os tempos, Michael Saylor explica com extrema precisão e dados por que as moedas em todo o mundo, incluindo o dólar americano, estão entrando em colapso em tempo real e destruindo sua riqueza. Seu ponto final: compre e mantenha o Bitcoin e continue comprando a moeda mais sólida da Terra, pois é a única estratégia vencedora em um horizonte de tempo suficientemente longo. Lucra comigo e fique até o final do vídeo, pois esta é a palestra mais convincente que você verá sobre Bitcoin, uma verdadeira obra-prima. Abre aspas. Vamos falar sobre algo ainda mais escasso: as 500 empresas mais valiosas do S&P. O dólar americano perdeu 99,8% do seu valor em relação ao índice S&P 500 ao longo desses mesmos 100 anos. Isso é, na verdade, uma medida mais próxima da taxa de inflação. Esta é a moeda mais forte do mundo, respaldada pelo país que venceu todas as guerras nos últimos 100 anos. Isso é tão bom quanto vai ficar para você. Na verdade, vai piorar. Agora, como medir a inflação? Se eu medir a inflação contra algo que posso fabricar gratuitamente, a inflação não parece tão alta. Se eu medir a inflação contra uma régua que é fixa e termodinamicamente sólida, então você verá a verdadeira medida da inflação. O S&P é um exemplo disso. Isso é Miami Beach. Miami Beach tem 96 quarteirões. Havia esse tanto de praia há 100 anos. Nenhuma quantidade de tecnologia de semicondutores ou fábricas cria mais praia. O dólar caiu 99,8% em relação à praia em 100 anos. É assim que você começa a ver o que realmente está acontecendo com a moeda mais forte do mundo. Agora, tenho mais notícias para você. Não estamos nos Estados Unidos, estamos em outro país. As moedas estrangeiras estão entrando em colapso em relação ao dólar. Este é o peso argentino em relação ao dólar. Em 20 anos, o peso passou de 1 para 500. O peso perdeu 99,8% do seu valor em relação ao dólar, ao mesmo tempo em que o dólar perdeu 75% do seu valor em relação ao índice S&P 500. Deixe-me fazer as contas. Se você administra uma empresa na Argentina e está se esforçando, precisará aumentar suas receitas de 1 milhão de pesos para 500 milhões de pesos ao longo de 20 anos para se manter no mesmo lugar. É por isso que digo que nenhum esforço árduo resolverá o problema de estar do lado errado de uma guerra econômica. Há apenas uma estratégia. Você precisa sair desse peso, precisa sair. Isso é assim antes dessa semana. Perdeu 95% do seu valor. Agora o número é cerca de 97% de seu valor em relação ao dólar. Esta é a Rúbia, perdeu 90% do seu valor em relação ao dólar. Portanto, essa perda de 99,8% é mais 90%. Então, estamos meio que ficando sem números para calcular o quanto de sua riqueza foi transferida de você para o governo, quando o governo colapsa a moeda. 99,9% significa essencialmente que ao longo de 100 anos eles retiram toda a sua riqueza e a redistribuem para seus amigos,
para quem eles quiserem. E é nesse ritmo que está indo. Isso é o Paquistão, 82% contra o dólar. Esta é um real brasileiro, 65% contra o dólar. Conclusão: se você quiser preservar a sua riqueza, precisa converter essa moeda em um ativo que seja escasso, desejável, portátil, durável e mantível. E existem certas coisas que são escassas e desejáveis, mas não se movem, como propriedades à beira-mar. E a propósito, mantidas, se você possui $1 milhão em propriedades em Miami, terá que pagar $20 mil por ano, todos os anos, para mantê-las, e elas são avaliadas para cima. Então, você precisa ter $1 milhão para cobrir os impostos sobre $1 milhão em propriedades em Miami Beach ao longo de cerca de 20 anos. Você não consegue mantê-las. Portanto, você será um investidor inteligente. Pessoas se gabando de ganhar dinheiro no mercado de ações. O índice S&P está subindo 7 a 8% ao ano e você deve ser muito inteligente por investir em empresas que estão tomando boas decisões. Olhe para a oferta de dinheiro. A oferta de dinheiro está subindo na mesma taxa do índice S&P 500 e o que você começa a perceber é que a maioria dos ganhos de investimento não são realmente ganhos. Tudo o que você está fazendo é acompanhar a taxa de inflação monetária, se você tiver sorte. Qual a estratégia vencedora? Existe apenas uma estratégia vencedora que eu vejo: manter a melhor moeda. Se você segurar o dólar, que é a melhor moeda, você vai para zero. Se você segurar a moeda mais fraca, você vai para zero em alguns anos. O ouro é uma espécie de moeda melhor do que a moeda. As ações são uma moeda melhor do que o ouro. O Bitcoin é uma moeda melhor do que as ações, mas vamos falar um pouco sobre isso. O investidor convencional, a empresa, a organização, eles pensam no índice S&P. Eles pensam no capital corporativo como a melhor moeda. Eles a monetizam e isso é que estão usando. Então, eu queria analisar como o capital corporativo se compara ao Bitcoin. O retorno tradicional do índice S&P é cerca de 7% ao ano. Bem, o Bitcoin deveria teoricamente retornar 14% ao ano. Ele retornou muito mais, está retornando 40%, 50% ao ano nos últimos 3 anos e muito mais ao longo de um período mais longo. Mas quero destacar o motivo pelo qual as empresas não funcionam tão bem quanto uma moeda perfeita ou uma moeda digital. Primeiro de tudo, você tem a diluição proveniente da gestão. A gestão vai tirar 1% do seu retorno a cada ano. Você tem o risco trabalhista, as empresas sindicalizam, tem que pagar mão de obra e o custo da mão de obra continua aumentando, é mais 1%. Você tem a concorrência, sempre haverá alguém que produzirá mais ouro, mais iPhones, mais alguma coisa, mais computadores, e isso vai custar mais 1%. Você tem a tecnologia. Você tinha um ótimo negócio de câmeras e depois as câmeras viraram software e isso vai custar mais 1%. Você tem a regulamentação. A União Europeia vai multar o Facebook ou o Google por fazer algo na web. Isso vai custar mais 1%. Você tem a tributação. Se eu puder localizar seus funcionários, localizar sua gestão, localizar sua empresa, localizar sua sede, isso vai custar mais 1%. E então você tem a guerra, que pode ser uma guerra quente, onde você tem o petroleiro e eu explodo, ou pode ser uma guerra econômica, como uma tarifa, e eu apenas coloco uma tarifa de 25% em você. As empresas têm todos esses riscos. Se você perguntar qual é o custo disso, é cerca de 7% ao ano. O que você pode esperar é que ao longo do tempo, ao longo de 100 anos, você sempre vai pagar esses 7%. Qual é a implicação de obter um rendimento de 7% em comparação com um rendimento de 14%? Por que o Bitcoin realmente evita isso? Por que o Bitcoin evita isso? As virtudes do Bitcoin são: substituímos a gestão pelo controle cibernético. O software controla o sistema, não as pessoas. O software faz o trabalho de graça. Substituímos a mão de obra por um sistema digital. Substituímos a concorrência por uma concepção imaculada. Há apenas um Bitcoin. Satoshi o deu como um presente para o mundo. Não há concorrente. Não há um segundo melhor. Por quê? Porque alguém criou isso e deu a nós sem nenhum interesse benéfico nele. Isso é o que o torna único, insubstituível, especial.
Em vez de riscos tecnológicos como o iPhone 15, o Bitcoin é apenas dinheiro. Não vai se tornar obsoleto, é imortal. Como evitar a destruição pela tecnologia e, é claro, pela regulamentação, tributação e guerra, sendo um ativo digital? Você está vivendo o mercado cibernético, você não pode destruí-lo, é indestrutível, incorruptível e global. O Bitcoin vai evitar as exposições desses outros sistemas. Qual a implicação disso? Se você tiver $1 milhão hoje em sua empresa ou em sua família e o mantiver em dinheiro na moeda de reserva mundial, a taxa de inflação de 7% em 100 anos, você terá em dólares de hoje $977. Você vai de 1 milhão para $1.000. Você perderá aproximadamente 99,8%. Se você pegar todo o seu $1 milhão e comprar títulos do governo, rendendo 3,5% de juros, você terá um retorno real negativo de 3,5%. Leve isso por 100 anos e você terá $31 mil, 3% de sua riqueza. Se você for brilhante e investir no S&P, você terá $1 milhão, terá o mesmo valor, a mesma riqueza em 100 anos que você terá agora, mas não mais. Se você pegar metade e investir em Bitcoin e a outra metade no S&P, terá $512 milhões. Se for 100% Bitcoin, você será um bilionário. Tudo que você precisa fazer é converter seu $1 milhão em Bitcoin, mantê-lo em um retorno real de 7% em 100 anos. E é isso. Isso é o dinheiro que você tem multiplicado por 2 elevado à potência de 10. Então, você pode ver de uma maneira muito simples que há uma estratégia vencedora, há uma estratégia perdedora. Todas as outras estratégias de negociação e investimento são apenas uma perda de tempo. Você poderia perguntar, e quanto ao mundo real? Aqui está o mundo real. Nos últimos 2 anos e meio, desde que a MicroStrategy entrou no Bitcoin, o Bitcoin superou o S&P, a Nasdaq, o ouro, a prata e os títulos. Os títulos estão destruindo riqueza, a prata está destruindo a riqueza, o ouro está destruindo a riqueza. O Bitcoin está superando todos. E você pode dizer, e quanto à MicroStrategy? Todos no Twitter estão dizendo que perderam dinheiro investindo em Bitcoin. Essa é a performance da MicroStrategy, essa é a sua empresa em um padrão Bitcoin. Essa é a sua família em um padrão Bitcoin. Basta continuar comprando em média de custo do Bitcoin e no final do dia, não importa que o preço você compre, o que importa é que você continue comprando e não venda, e não invista em títulos, prata, ouro e o resto. O mundo está em uma guerra econômica, mas o mundo está começando a perceber que o Bitcoin é o ativo superior. À medida que percebem isso, o Bitcoin vai desmonetizar todos esses outros ativos ao longo do tempo. Ele vai desmonetizar o ouro primeiro, porque o ouro não faz sentido, e depois vai desmonetizar os outros ativos de reserva de valor, como o imobiliário, o índice S&P e os títulos. Então, você terá um aumento de 30 vezes ao desmonetizar o ouro, mas não há motivo para não ter um aumento de 500 vezes nos dólares de hoje, desmonetizando essas outras coisas. 99% das empresas não conseguem fugir da inflação. 99% dos trabalhadores não conseguem fugir da inflação. 1% pode vencer o mercado por habilidade e sorte. Não assuma que você será o 1%. Todos podem comprar Bitcoin. Então, compre Bitcoin. Fecha aspas. Pessoal, essa aula do professor Michael Saylor merece um like. É ou não é? Ele detalha com extrema precisão e dados o motivo pelo qual as moedas em todo o mundo, incluindo o dólar dos Estados Unidos, estão entrando em colapso em tempo real e destruindo sua riqueza. O ponto final de Saylor: compre e mantenha Bitcoin e continue comprando a moeda mais sólida da Terra, pois é a única estratégia vencedora em um horizonte de tempo suficientemente longo. E se esse vídeo foi útil, então luta comigo, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para obter mais análises e insights de especialistas sobre o setor de criptomoedas. Até mais!